Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, o professor Marcelo. Muitos estão perguntando aí, me mandando até matérias de outros canais da internet, qual o capacitor certo que eu devo usar no meu compressor hermético, no meu motor de geladeira, de freezer. Capacitor eletrolítico ou capacitor de fase? Devo usar para destravar? Realmente ele economiza energia, muitos colocando aí dizendo que a amperagem cai. Alguns testes que mandaram para mim com relé PTC para cair a amperagem e ter economia, né, de eletricidade, e até mesmo para que ele possa produzir melhor o seu rendimento no refrigerador. Eu vou demonstrar para vocês rapidamente e em palavras fáceis, em termos fáceis, como eu já disse aqui para vocês, traduzindo, né, o mundo da refrigeração, que vem muitas vezes com contextos difíceis do refrigerista entender. Então, a partir dessa aula, eu tenho certeza que se você prestar atenção nos detalhes que eu vou te passar, vai ficar fácil você aceitar quando nós dizemos que nem todo compressor hermético, nem todo motor de refrigeração pode ter capacitor. E se ele puder ter capacitor, qual o certo? Vai ficar fácil de você entender. O motor elétrico, que é a parte elétrica do compressor, ele foi projetado por um engenheiro, né? Foi feito testes para ele ser colocado em conjunto com a máquina, com o compressor, por isso que ele é um motocompressor. Quando você compra o compressor novo, no manual vem escrito o que ele é, o que a parte elétrica é. Então eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente, para vocês entenderem alguns termos. Muitas vezes ele vem assim, ó, S, R, I, R. Esse termo aqui, quando ele vem no manual, ou no datasheet, ou você busca, né, como nós temos o guia lá dizendo que compressor ele está querendo dizer que ele tem partida, dispositivo de partida. Pode ser um PTC, que nós também chamamos de relé, pode ser um relé amperométrico, mas ele não usa capacitor, que nós não temos o símbolo C, ó, em lugar nenhum, certo? Muitas vezes ele vai trazer assim, ó, PTC, traço, IR. Ou simplesmente, se ele não tiver o C, ele vai trazer PT, S e R, ou pode trazer o C. Se ele não traz o C aqui, ele traz um S, ele é usado com relé de partida, que muitos dizem, né, que é um instrumento de partida também, PTC. Se ele é SR e R, ele seria, no caso, amperométrico ou voltmétrico. Isso nós já falamos em outra aula. Mas vamos lá para o capacitor. Se ele traz, no caso aí, que seja PTC com um C no meio e R, ele está querendo dizer que esse modelo de projeto elétrico pode vir com capacitor de partida, mas quando ele vem no final, o C, então seria um capacitor de fase. Depois eu vou dar uma explicada rapidinho a diferença entre como você identificar o capacitor de fase e o capacitor eletrolítico. Muitos veem pela cor, mas nem sempre, você pode se atrapalhar. Olha aqui, ó, capacitor de fase. Esse aqui já é prata, esse aqui também é capacitor de fase, certo? Vem muito em cervejeira esse capacitor. Se esse mesmo projeto aqui, ó, SR tiver um C no começo, esse projeto elétrico ele foi feito para vir com capacitor eletrolítico. Se esse CS ou SR tiver um C no final, obrigatoriamente ele vem com um capacitor de fase. Capacitor de fase é o permanente. Agora eu vou falar rapidamente aqui para vocês entenderem qual a diferença entre você identificar o de fase e o eletrolítico, não só pela cor. O eletrolítico é aquele que dá partida, por isso que ele tem que ter um relé, um dispositivo. Ele quarta, que se ele ficar permanente no lugar, ele vai derreter, muitas vezes derrete o óleo dele, né, pelo fundo,
Porque isso aqui é um material dielétrico. No termo da elétrica, é um material isolante. Ele tem duas células, vamos dizer, dentro dele, certo? Que é cortado a corrente da fase do nêutro por um isolante, que pode ser um material líquido, pode ser óleo, pode ser um material termoelétrico que resiste, né, uma certa condutividade, por isso que ele tem uma potência. Já o capacitor permanente, ele continua, ele é inserido no projeto, na parte elétrica, mesmo depois de estar em funcionamento. Por isso que alguns motores elétricos de refrigeração têm o capacitor permanente e outros atuam só na partida. Porque como ele é hermeticamente fechado, ele não tem um dispositivo como um platinado para dar partida e depois se desligar. Porque ali dentro tem contato com óleo, teria muito problema. Existiam motores muito antigos, os Bruchlet, muito antigo, aí, há 30 anos na refrigeração, que eles tinham um dispositivo mais ou menos como um platinado e como uma escova. Hoje não existe mais, isso se modernizou. É uma coisa que funcionou no início, mas depois dava muito problema, tem que abrir, né? E ele é hermeticamente fechado, daria uma despesa muito grande. Mas o interessante de você saber, como que eu sei o capacitor correto? No projeto do fabricante, no guia, no datasheet, no manual, traz se ele é CSIR ou se ele é SRR, trazendo ali, identificando para você, usa capacitor ou não usa capacitor. Como saber qual o capacitor correto? A fabricante, quando ela traz o datasheet, se você buscar, nós também já fornecemos aí um guia para te auxiliar, ele traz claramente qual é o capacitor, se é de fase ou se é eletrolítico que vai nesse projeto. Outra coisa de se identificar, o capacitor de fase sempre ligado ao relé PTC e não ao relé amperométrico. E o capacitor eletrolítico sempre ligado ao relé amperométrico e não ao de fase. Uma coisa não tem convenção com a outra, uma coisa não se conecta com a outra. Uma fórmula fácil de vocês saberem a potência, né? Que sempre a gente, quando vem, por exemplo, compressores que usa capacitor, mas que já está apagada a identificação, a gente vê a resistência ôhmica. Pela resistência ôhmica, um princípio, uma grandeza da elétrica, é a reatância indutiva que esse compressor tem. O que você tem que saber? Você tem que saber qual é a voltagem desse compressor. Se ele é 110 ou 27, né? Ou 220, certo? Se você souber isso, você já tem uma grandeza. A segunda grandeza é saber qual a amperagem, qual a corrente elétrica. Vamos supor que esse motor seja em 110 volts e ele tem 2 amperes, certo? Se você dividir a voltagem pela corrente, você já vai ter o que nós chamamos aqui de XL, que seria então a corrente ôhmica. Então, 110 dividido por 2, 55. 55 microfarads, né, que a gente tem na convenção, isso aqui, que seria um farad dividido por 1 milhão. Um farad dividido por 1 milhão. Então, se você tiver essa convenção, saber a voltagem e saber a corrente, você vai saber o XL. Porque para nós calcularmos exatamente certinho o nosso capacitor, nós precisamos de conhecer, eu vou deixar aqui para vocês, uma tabela que não parece difícil de se calcular, mas se você escrever, ela está disponível aí, você vai com certeza resolver qualquer problema de capacitor. Não adianta você calcular lá o LRA do seu compressor, né, que traz lá, que lá é a amperagem de bloqueio, não é a amperagem nominal. Você teria que calcular então que o seu capacitor ele vai ser igual o número 1
dividido pelo número 2, vezes o valor de π, vezes a frequência desse motor, vezes o XL, que seria então, o XL nós já sabemos aqui que seria voltagem dividido pela amperagem, 2 vezes o valor de π, que π é a letra grega que vale 3,14, vezes o F. F é a frequência, 50 ou 60 Hz, dependendo de cada compressor. Se você adotar essa tabela, dividir 1 por isso aqui, você vai chegar à sua tabela de números lá, que vai dar 0,000 alguma coisa. Se você aplicar a nossa tabela de 1 milhão, você vai descer 6 zeros para a esquerda e vai chegar ao número que seria aproximadamente o que é o valor de microfarads do nosso capacitor. Então isso parece um pouco confuso, mas se você treinar fazendo essa tabela, você vai chegar a um denominador comum, principalmente sabendo a diferença. Porque a diferença entre fase e eletrolítico é que fase traz um número fixo nele. Geralmente, você pegar um capacitor e ele tiver 40 microfarads por 250 volts, ele é de fase. Se você pegar um capacitor dizendo que ele é 130-180 microfarads por 127 volts, ele é eletrolítico. Fase nunca é menor do que 250 volts e nunca passa de 90 microfarads. Eletrolítico, ele geralmente tem a sua voltagem específica, ele pode ser 127 ou 220, mas ele pode chegar a 400, 500 microfarads, mas ele sempre tem uma variação, 450 por 485, esse é o diferencial. E nem todo projeto pode usar capacitor, nem de fase para melhorar no rendimento e nem eletrolítico na partida. Você pode romper o filamento da partida com eletrolítico e perder o teu projeto. Até mesmo naquilo que diz como destravar, né? O que adianta você destravar se você vai perder o projeto elétrico? E o de fase, o que adianta você diminuir a amperagem, diminuir a corrente, para que o rendimento seja melhor, sendo que ele não vai ter um bom rendimento. Vai baixar a amperagem, mas vai faltar corrente. Porque quando a corrente entra no capacitor, ela é acumulada primeiro, por isso que a corrente não aparece no motor elétrico. Era 2 amperes, coloca um capacitor, cai para 1,5, porque a outra parte está dentro do teu capacitor. Ela está formando um campo eletromagnético, para na hora da partida ele ter uma dispensa de elétrons a mais, para que a carga seja melhorada no projeto. É fácil de identificar, você pode usar 1 ou 2 capacitores em série ou em paralelo. Quando você usa, por exemplo, eu vou usar aqui 2 capacitores, certo? Esse aqui é de 10, esse aqui é de 20. Se você usar ele em série, seria, por exemplo, os 2 fios aqui, positivo e negativo. Então, quando você usa ele em paralelo, você está fazendo isso, certo? 2 pontas do positivo e 2 do negativo. Então, você faz a soma deles. Eu tenho um capacitor de fase de 10 e um de 20, 10 mais 20, você tem um capacitor de 30. Se você usa ele em série, ó, positivo está aqui, positivo está aqui. Um positivo com um negativo. E vai sobrar 2 pontas, então, no final. Aí ele está em série. Aí seria o contrário. Aí você multiplica os valores. 10 vezes 20. Um capacitor de 10 e um de 20. Você multiplicou. 10 vezes 20 dá 200. Você põe uma barra e embaixo você faz o 10 vezes 20. 10 vezes 20 é 30. Então você divide o produto dos dois pela soma dos dois. O que der é o resultado. Então um capacitor ele pode cair pela metade da carga. Às vezes você não tem um de 5, você tem 2 de 20. E 2 de 20 vai dar basicamente um de 5. É mais ou menos esse o cálculo que nós fizemos. Mas o recado que eu quero deixar para vocês é que não adianta colocar capacitor grande, pequeno, de fase, eletrolítico, para destravar ou para funcionar no teu projeto. Porque não adianta você diminuir a corrente, porque o rendimento vai diminuir. É como eu já falei,
Você tem um carro 2.0 que anda muito e gasta muito, você põe alguma coisa nele, o mecânico põe alguma coisa nele para reduzir esse consumo. Ele vai consumir como 1.0, mas vai andar como 1.0. Então esse rendimento do motor com capacitor, se o projeto não foi para isso, você vai acabar tendo prejuízo, um desgaste excessivo da parte elétrica, queima do motor e vai ter um consumo maior de energia do mesmo jeito, ele não vai condizer aquilo que você precisa. Então é um erro técnico usar capacitor onde o projeto não pede. E para você saber qual é o projeto do teu motor elétrico, você tem lá o manual quando você compra o motor, você tem lá o datasheet se você conseguir da fabricante e o nosso guia dos compressores herméticos que nós falamos lá. Cada motor tem o seu projeto, SS, SRS, CSIR e assim por diante. Não use se ele não pedir, porque você vai estar trabalhando para que esse compressor queime mais cedo do que o previsto para o seu tempo de trabalho. Espero ter ajudado, aguardo vocês aí na próxima aula. Um abraço.